temos aí um desenhista providenciando aí a nossa persona, bota a nossa persona aí. Então, primeira coisa, o Zoom. Quem são os clientes? Quem é o perfil do cliente que vai utilizar a plataforma Zoom, que é a plataforma que nós, vamos lá, nossa turma aqui de 26 alunos, mas o professor vai construir uma plataforma para oferecer para o mercado, e essa plataforma é o Zoom. Quem são os segmentos de clientes que vão utilizar o Zoom? Todo mundo escrevendo aí embaixo do bonequinho, aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, a gente já tem instituições de ensino. O que mais? Aí vamos detalhar, dentro das instituições de ensino, quais são os usuários do Zoom. De um lado, a gente tem quem, por exemplo? Nós temos aqui o professor. Eu não quero destacar o desenho, não. Professor. Nós temos o aluno. Nós temos, no caso, uma instituição de ensino, educação básica, nós temos o pai do aluno. O que mais que vocês enxergam aí? Tem empresa? Tem. Ninguém vai escrever? Não, bora aí. Vai fazer sozinho? Não, senhor, vamos lá. Empresas com teletrabalho, perfeito. Aí, tem um detalhe, durante esse processo, essa questão, por exemplo, a UNDB não tinha teletrabalho, mas durante essa crise, durante a pandemia, é uma coisa que acabou acontecendo. Então, de repente, não é só empresas que já tinham o teletrabalho. Essa daí, pronto, tá certo. É um segmento, realmente, as empresas que já tinham um teletrabalho. Foi 2016, 2017, eu fiz home office para uma empresa aqui dentro de São Luís. Então, existem empresas que já tinham essa cultura. Mas, não risca não, tá certo. Então, essas empresas já são clientes perfeitos. Só que tem empresas que não eram clientes em potencial e que acabaram se tornando clientes em potencial durante esse processo de pandemia. Então, vamos colocar aí, alguém configura aí esse segmento, que são as empresas que... Professor, qualquer empresa que tenha... Como é que faz para escrever? Que tenha trabalhos que não precisam lidar com documentos físicos, eu acho que se enquadram como empresas com teletrabalho. Elas só não adotavam porque não vislumbravam isso. Sim, aí são empresas que têm um teletrabalho em potencial, né? Que, aliás, não exploravam. Porque quando a gente fala assim, empresas com teletrabalho, são empresas que já usavam o teletrabalho. Mas tem empresas que não utilizam, de repente ainda não viram o benefício, e a partir de agora vão ver. Porque tem muita empresa que está colocando home office durante a pandemia, e depois que terminar o home office, a tendência é que ela chame todo mundo lá para o seu prédio. Porém, se existir um marketing adequado, a gente pode pegar algumas empresas dessas e demonstrar os benefícios do home office, questão de economia de energia, com uma série de coisas. A Oi, por exemplo, ela já está repensando esse trabalho todo, porque ela tem prédio para todo lado lá no Rio, e ela já está repensando esse trabalho, já existe lá uma política de eles já estão estabelecendo uns dias da semana que as pessoas vão poder ficar em home office, porque eles perceberam que existe uma economia muito grande, muito boa em relação ao home office. As pessoas ficando em casa, porque aí o prédio, eles não vão utilizar tanta internet, não vão utilizar tanta energia, não vai existir tanto deslocamento dos funcionários, então é uma economia com passagem. Diretor, os coordenadores não são clientes também? Coordenadores, eu acho que os coordenadores são. Fornecimento de suporte técnico, olha, isso aí foi bom. Isso aí tá lá aqui a gente vai combater algumas das dores com esse suporte técnico. Então, isso aí vai entrar lá nas soluções, na parte de baixo das soluções. E colocou, só faz transferir lá para a parte de baixo das soluções. Diretor, coordenador. Uma das justificativas, por exemplo, das coordenações para o Zoom é que o Zoom oferece alguns relatórios de frequência que eles vão poder acompanhar. Então, os coordenadores também. E vamos pensar também do lado das empresas. O que mais? Quem mais pode utilizar isso aí? Palestrante. O palestrante pode fazer isso? Pode sim. O palestrante pode usar o Zoom? Pode usar o Zoom. Eu assisti um webinar
de uma pessoa que veio, inclusive, na UNDB no início do ano, e aí ele fez um webinar no Zoom, um monte de gente lá, todo mundo participando, todo mundo, um monte de gente lá com a câmera ligada e tudo, funcionando perfeitamente. Então, para eles, também é eles também são clientes em potencial. Os palestrantes, então, eu tenho o diretor das escolas, coordenadores, aluno, pai do aluno, empresas que têm o teletrabalho. E outra coisa, gente, em empresas que têm várias filiais. Está todo mundo trabalhando nas empresas, só que estão em filiais diferentes. Eu quero fazer uma reunião. Eu não posso usar o Zoom para isso? Um tempo atrás, eu fui participar de uma reunião com o pessoal do Sebrae. E eles me chamaram para uma sala lá, colocaram uma televisão gigante. E nessa televisão, eles abriram um Hangouts lá com o pessoal do Sebrae de Fortaleza e o pessoal do Sebrae de um outro estado que eu não me lembro. E aí a gente fez essa reuniãozinha lá de boa. Ou seja, pessoas que o trabalho é físico, só que em algum momento eles precisam fazer reuniões. Também são clientes. Empresas com várias filiais. E aí, para evitar, principalmente se forem filiais em vários estados. Faz sentido, galera? Com certeza. Sim. É isso, pronto. Então, conseguimos chegar nos clientes, nos segmentos de clientes, né? Já encontramos aí vários tipos de clientes. Quais são os ganhos que essas pessoas vão ter utilizando essa plataforma? Eu estou sentindo só que isso é o que estou escrevendo. Empresas que trabalham com compras. Então, empresas fazem compras, em algum momento elas podem precisar fazer reunião com seus fornecedores, e aí elas poderiam utilizar uma plataforma de videoconferência, beleza. Quais são os ganhos que eles vão ter? Vamos lá, vocês escrevam isso daí. Quais os ganhos? Eu acho que se vocês usarem... Vem cá, você não tem a ferramenta texto, não? Pronto, tem. Deixa eu ver. Economia de recursos e locomoção. Pronto, beleza. Economia de recursos e locomoção. O que mais? Legal isso aí. Tempo, perfeito. Já que eu não vou precisar me deslocar, para a gente montar uma reunião entre pessoas que estão fisicamente em locais diferentes, vai ser rapidinho. Eu ganho tempo com isso. Disponibilidade. A pessoa às vezes pode estar em casa, comodidade, perfeito. A pessoa pode estar em casa e de repente não está no escritório, está em casa, mas para participar de uma reunião como essa, de repente ela consegue a disponibilidade dela, mesmo que ela esteja em casa. Beleza, uma reunião de emergência aí, vamos juntar todo mundo. Então a gente consegue fazer isso, perfeito. O que mais? Ganha tempo, isso aí, maravilhoso. Locomoção, economia. E vamos colocar também em relação às outras ferramentas. O que mais que o que o Zoom, por exemplo, oferece de ganho que as outras ferramentas não têm? Porque tudo isso aí que a gente está falando, o Hangouts e o Meet também oferece. Qualidade de vida, porque aí as pessoas vão poder ficar em casa, perto dos seus entes queridos, e não necessariamente vão se deslocar para o trabalho para conseguir montar. Eu posso dar a minha experiência. Para mim é muito melhor, porque eu ganho pelo menos umas 3 horas do meio-dia aqui, só por não ter que me deslocar até o trabalho. Massa. Pronto. Então, isso aí já é já é um ótimo ganho, né? Agora, vamos focar nos ganhos que o Zoom oferece e que as outras ferramentas que podem resolver esse outro problema, interação. Olha só, falta escrever no texto. Vamos usar esse azinho que tem aí, ó. Professor, eu não consigo usar, não. Peraí, vamos ver aqui. Tu vai ali esse azinho aí é do site do professor, pô.
vocês têm que clicar no opções em cima, aí tem Annotate. Isso. Aí tu vai encontrar as ferramentas para desenhar e tal, tudinho, entendeu? Exatamente. Como é que é? Não tem isso aqui não. Tu vai lá no... Lá em cima na barra do Zoom, vai ter escrito opções, entendeu? Aí tu entra e vai ter a anotação, Annotate. Aí tu clica lá e vai aparecer as opções, pode escrever texto, desenhar. Não tem não. Tá no computador, pô? Não, tô no celular. Boa pergunta. Aí realmente não sei, porque tipo, é do lado dessa barra verde, no topo da tela tem escrito ver opções, aí é tipo um drop down, assim, um menu de drop down e tem escrito Annotate, aí quem tá no computador... de coração. Eu vi. Esse é o desenho, né, que tu encontrou. Tu tá usando o celular, Miriam? Tem alguém que esteja... Pelo computador, tá pelo computador. Cadê o roxinho? Tem que ser o roxinho. Verdade. Alguém pelo celular conseguiu anotar, fazer algum tiro de anotação, para tirar dúvida? Não, pelo celular não dá não. Tentei aqui. Né? Pelo celular também não consigo. Entendi. Então deve ser uma limitação do celular. Por isso que é legal, gente. Isso aí é legal. Essa pergunta que vocês fizeram. Quem foi que fez essa pergunta? Foi... Essa pergunta, porque muitas vezes a gente está sempre focado com a maneira como a gente está acessando a plataforma. E aí a gente está aqui numa boa, com um computadorzão, 20 polegadas e tal, e às vezes a gente não se dá conta de que, do outro lado, o usuário pode estar tentando fazer o mesmo acesso utilizando um equipamento menor, usando um celular, de repente pode ser até um celular pequeno. E aí a gente tem que levar tudo isso em consideração quando a gente está mapeando a jornada do nosso cliente. Possibilidade de cooperação, de como a gente exatamente como a gente está fazendo agora, perfeito. O que mais? O controle que o anfitrião tem. Aqui está todo mundo falando uma boa, mas em algum momento, de repente, se acontecer alguma coisa inadequada, eu posso vir aqui, dar um mute geral, posso desligar todas as câmeras, posso multar todo mundo. Não é multar que nem as blitz estão fazendo não, viu, gente? É só desligar o microfone. Posso, de repente, aqui desligar o microfone de todo mundo. Ixi, Miriam, tu viu? Depois se alguém tenta aí pelo celular, porque se vocês acessarem a opção Annotate, que foi essa opção que vocês estavam comentando, aí tem outras opções aqui. Entre elas tem o texto aqui, ó, Texte, que é um T. Comodidade, multiplataforma, qualidade de vida. O que mais? Agora vamos focar no que o Zoom tem que os outros não têm. Essa interatividade, isso que a gente está fazendo agora realmente é uma coisa que no Hangouts e no Meet a gente não vai conseguir fazer, essa coisa da gente conseguir colaborativamente, construindo o mapa da empatia, os alunos fazendo, enquanto isso tem aluno que já fez aqui a persona, tem aluno que já botou ali nossas estrelinhas, já apareceu o coraçãozinho, daqui a pouco vai aparecer as carinhas. E vocês estão escrevendo o texto. Isso são ganhos que o Zoom está oferecendo, que as outras também não, e que as outras não estão oferecendo. O que mais? Essa interatividade. Alguém tinha escrito aí interatividade, e só que escreveu, não foi via texto, só que aqui. Essa interatividade. Vamos lá, o que mais? Interatividade. A gente consegue fazer... Eu consigo compartilhar aqui uma tela do YouTube, apesar que se eu compartilhar minha tela, eu acho que no Meet, no Hangout também a gente consegue fazer isso. Eu consigo... Tem, por exemplo, eu consigo colocar um fundo lá na minha tela, mas isso aí eu não enxergo como um grande benefício. É mais uma perfumaria. Agora, essa interatividade, essas ferramentas, essa coisa de a gente conseguir fazer de repente eu posso abrir aqui uma tela que eu consigo desenhar. Ao mesmo tempo, essa interatividade, ó, que é o que a gente está observando aqui, ó, eu acho que até vocês tentando usar a ferramenta, vocês estão fazendo alguns riscos aí. Então, isso também vai entrar lá nas dores. Em algum momento, esse benefício ele pode se transformar em um risco. Então, o que pode acontecer durante a aula, já que a gente está tendo essa interação, e que pode acabar prejudicando, ao invés de beneficiar, pode acabar prejudicando a nossa experiência dentro da plataforma. Então, é dinâmico, beleza. Mandar.
tem um aluno, Marcos, outro Marcos, né, esse que está na sala, ele está tentando entrar, só que ainda não conseguiu. Tem como verificar aí? Agora, eu quero ver se esse problema. Deixa eu Eu ver. acho que deve ser a internet dele, porque ele falou que foi aceito e na hora ficou só com um loop. Então ele já tentou acessar, ele já conseguiu acessar, né? E agora a gente viu mesmo o Marco aqui. Diz para ele tentar de novo. A internet, ele acabou de mandar no grupo. Foi? Código de erro 104, 103. Entendi. Então, se ele resolver o problema da internet dele, diz para ele... Se ele tiver algum outro problema, para ele falar com a gente. Rapaz, estou vendo aqui pelo celular, realmente não tem a opção de escrever. Curiosamente, parece que desenhar não tem nenhum problema, mas escrever parece que é bem mais simples, né? Fazer a interface para escrever e não tem no celular. Não tem como desenhar, fazer um monte de diabo aqui, mas escrever nada. É por isso que a galera do celular tá ali e tal. E aí, às vezes, a gente fica aqui do nosso lado. Isso aí, gente, é que é a questão da empatia. Que a gente realmente conseguir... Porque se você sente para analisar, é desafiador a gente conseguir se colocar na situação das várias possibilidades. A gente normalmente é levado a considerar a forma como a gente utiliza. Então, a gente vai pensar, então tá bom, peraí, eu estou aqui no desktop, vai funcionar assim, assim, assado, e esquece que muitas vezes as pessoas não estão utilizando o mesmo dispositivo que a gente está utilizando. Isso aí acaba comprometendo a análise que a gente faz da nossa persona. Então, possibilidade de cooperação, perfeito. Agora, vamos lá para as dores. Essa eu quero ver. Vamos lá para as dores. Uma das dores, vocês acabaram de comentar aí. O usuário do celular não consegue a mesma interação que o usuário do desktop. Já vou falar a primeira dor, que é a dificuldade de primeiro acesso e precisar baixar. Pronto, já inclui no computador. Digita logo aí, Miriam. Dificuldade do primeiro acesso. Rapaz, mas não precisa necessariamente baixar, não. Tem como tu ver pelo navegador mesmo. No meu, quando eu fui acessar pela primeira vez o Zoom, ele não dava, ele só pegou, aqui eu não precisei baixar porque já é o Windows 10, mas o Windows 8 que eu tava na casa da minha avó, ele tava querendo que eu baixasse, e aí eu disse, não dá pra baixar porque vai demorar. Quando eu cliquei no link pelo celular, ele abriu o navegador, mas ele me deu a opção de baixar o aplicativo para poder ver. Eu não sei se teria uma opção de ver apenas de participar pelo navegador do celular. Acredito que não, mas eu não fucei tanto assim. Eu fui logo baixando o aplicativo. Alguém que usa celular está vendo sem o aplicativo? A informação que eu tenho é que precisa baixar mesmo o aplicativo. No celular só dá para ver com o aplicativo. A informação que eu tenho aqui só ver aplicativo. Aqui, para eu acessar, para eu conseguir abrir a sala, ele baixa também uma aplicaçãozinha aqui. Parecido com o Logme. Não sei se vocês conhecem aquele Logme. Ele também faz, ele baixa também uma aplicação. Possível instabilidade. Vou separar aqui. Possível instabilidade. Legal, bicho. Foi apagado? Dificuldade de interação mobile. Mas essa praticidade, ele está nas dores? Vocês estão considerando, quem escreveu a praticidade nas dores, vocês estão considerando que ele não é prático? É a parte dele não ser muito prático para quem está no celular. Perfeito, então beleza. Necessidade de download, perfeito. Necessidade de equipamento adequado. Não é qualquer equipamento que reage bem para ele, né? Professor, ontem eu tentei participar de uma live, não foi pelo NDB não, mas no meu o áudio não funcionou. E era só no meu. Tipo, tava tudo normal, mas na minha conta, para minha conta não tava transmitindo áudio. Eles não conseguiram resolver. Entendi. Interessante isso aí. Eu tenho a impressão que eu já vi algum outro caso desse daí. Necessidade de conhecimento técnico, é isso? A pessoa tem que ter exatamente.
E o pior, vamos dizer que eu tenho um certo conhecimento técnico, e eu apanhei gente hoje de manhã, estava me sentindo, sinceramente, apanhei que nem um condenado para eu conseguir fazer. Eu vou explicar para vocês exatamente como foi a minha jornada hoje de manhã. Eu entrei para fazer o cadastro. Vamos fazer o cadastro com e-mail institucional por uma questão de segurança e tudo mais. Tá bom, vou usar. Aí eu peguei o e-mail do meu filho institucional lá da escola, botei. Aí, primeira coisa, quando pediu a data de nascimento, eu coloquei a data de nascimento do meu filho. Só que o Zoom não aceita menor nesse cadastro. E aí, quando eu colocava a data de nascimento dele, aparecia assim: você não está elegível para utilizar o Zoom. Mas ele não dizia por quê. E aí eu pegava, copiava para a galera aqui: olha aqui, ó, tá dando esse negócio aí que eu não sou elegível, que não sei o quê. E aí daí que eu fui me tocar: gente, mas será que não é por conta da idade? Deixa eu testar. Aí eu botei a minha idade. Aí, como a minha idade deu certinho lá, 18 anos, aí foi que funcionou. E aí ele pegou, minha idade não, minha data de nascimento. Aí ele fez o cálculo, deu certinho, e aí eu passei. Depois disso, aí eu caí eu caí aonde? Eu passei, pronto, ele pediu o e-mail, aí eu coloquei o e-mail. Aí nessa hora ele pediu, ele mandou o e-mail, o link de confirmação. Só que o link de confirmação, os alunos da instituição não estavam tendo acesso ao Gmail. Eles não tinham como acessar esse link de confirmação. Aí eu fui lá, reclamei, não sei o que, tá, e conseguiram dar o acesso ao e-mail do Gmail. Aí eu, pronto, tive acesso ao e-mail do Gmail. Depois que eu tive acesso, eu consegui acessar o link de confirmação. Cliquei no link de confirmação. Aí caí numa outra tela para eu concluir o cadastro. Eu coloquei lá nome, sobrenome. E só que antes dessa tela tem uma perguntinha, sim ou não. Se você colocar não, quando você cai no cadastro, aí começa a dar um erro na hora que você informa o e-mail. Se você colocar sim, a pergunta é: você está fazendo esse acesso porque você é de alguma escola? Essa era a pergunta. Só que a pergunta aparecia em inglês. E aí, se você colocava assim, aí você ia lá, preenchia os dados, colocava o e-mail institucional lá da escola. Daí para frente passava, aí ele aparecia para você colocar a senha, que você iria acessar o Zoom a partir dali. Depois disso, ele aparecia uma outra tela, que você tinha que pular essa tela. Depois que você pula essa tela, aí você cai no link, não sei se vocês chegaram a pegar, o link, que é o seu link pessoal de acesso à aula. A partir daí, com esse link, você não precisa fazer mais nada, só clica nesse link, que é o seu link pessoal, e aí você já cai direto na sala de aula, não precisa ficar informando e-mail e senha. Vocês chegaram a pegar esse link pessoal? Não. Não, né? Olha aí. Então, tem essa última etapa, que é só que vocês entrarem no Zoom de vocês, no cadastro de vocês, aí tem lá uma opção que vocês acessam e aí aparece o link pessoal. Vocês clicam lá em exibir, aí ele mostra o link pessoal, vocês copiam o código, aí vocês a partir daí clicam com esse link, e aí você já cai direto. O link já vem com senha, vem com tudo. E aí você já cai direto na sala de aula. Mas isso, para eu chegar nesse ponto, foi a duras penas. Então, todo esse Bebeto, mas aí nesse caso é porque as contas estão configuradas para as aulas que os alunos vão assistir especificamente, né? É, porque cada aluno vai praticamente acessar sempre aquela mesma sala. Aí, como configuraram essas salas, aí a gente já vai acessar o tempo todo, só que naquela mesma sala, aí o nosso link de acesso pessoal para aquela sala vai ser sempre aquele. Agora, vocês, eu acho que vão ter acesso a salas diferentes. Não, vocês vão acessar sempre o mesmo link, a mesma sala. Então, tanto nas minhas aulas quanto na aula de Marcelo, se vocês usarem esse link pessoal, vocês já vão cair direto na sala de aula. Depois, deixa eu me lembrar, eu acho que é Paulo, que dá aula no Dom Bosco, tu testa pegar o teu link pessoal da sala de aula para te fazer esse acesso. Que, de repente, lá no teu aplicativo, tu consegue facilitar esse trabalho. Tu pega o link direto para ver se agiliza. Então, gente, para a gente conseguir facilitar essas questões, o que a gente precisa fazer? Vocês já colocaram uma coisa aí de, beleza, fornecer suporte técnico. Então, tem que ter um suporte técnico e as pessoas que vão prestar esse suporte técnico têm que ter isso muito claro na mente deles, de como acessar esse suporte técnico. Porque vocês imaginam que a pessoa está lá na casa dele, aí ele passa com o celularzinho dele tentando fazer o acesso e ele não conseguiu fazer, está tendo dificuldade. Para quem que ele vai recorrer? Isso tem que estar muito claro. Para quem ele consegue fazer para quem ele consegue solicitar esse apoio técnico. O que mais que a gente consegue fazer para conseguir melhorar essa experiência do cliente no que diz respeito a essas dificuldades e os riscos? A gente esqueceu aqui dos riscos, hein?
quando a gente fala nas dores, que são as questões dos riscos, de risco de nem não pode falar perda de dados, é risco de quê? Risco de acesso indevido aos dados. Então, um receio que as pessoas estão tendo é que alguém pode fazer um acesso indevido dos seus dados. O que eu soube? Se algum hacker invade uma sala, e aí a pessoa tem um e-mail, esse e-mail que ela está usando dentro da sala de aula, se a pessoa, o hacker, por alguma razão, conseguir esse e-mail e essa senha, e a pessoa tem algum cartão, às vezes a gente se cadastra no site americano, no site de algum site de compras, e usa um determinado e-mail. Se esse e-mail for o mesmo e-mail que você está utilizando no Zoom, essas pessoas podem, de alguma maneira, conseguir, de repente, por esse e-mail, acessar a sua conta lá em outros sites. Mas isso, se coincidir a senha, tem uma série de fatores para que isso ocorra. Então, mas existe, de fato, esse risco e existe a sensação de risco em relação a isso. A pessoa está achando que ele está correndo esse risco, independente de ele estar correndo ou não. Se ele tivesse com essa sensação, eu vou ter dificuldade no engajamento das pessoas na minha plataforma. E aí, o que a gente pode fazer? Criar um FAQ central de conhecimento, beleza. O que mais? Eu posso fazer alguma coisa mais ativa, assim, de entrar em contato com os clientes, de criar algum tutorial, alguma coisa que facilite esse acesso do meu cliente, que minimize essas dores. O que vocês acham aí? Vamos escrevendo. Pepeto, essas soluções é para especificamente esse quadradinho aqui das dores, para essa parte de baixo. Assim, como a solução ela consegue mitigar essas dores, é isso? Exato. Aí a gente está falando, Ismar, dessa parte de baixo. Porque, na verdade, esse Canvas aqui, ele não está exatamente o Canvas da proposta de valor. O Canvas da proposta de valor é invertido. Essa parte aqui de soluções em cima, ela é quebrada em duas partes, que cada uma vai compondo cada uma ataca um dos outros pontos. Então, eu tenho aqui embaixo a parte que ataca as dores. Em cima, eu tenho a parte que ataca os ganhos. A parte que vai realmente favorecer esses ganhos, que é o que a gente vai preencher depois. Então, quais são as soluções que eu vou oferecer que vão, de fato, oferecer esses benefícios que eu estou dizendo aqui que o cliente vai ter. Beleza? Entendi. Então, a gente vai ter que ter uma linha bem aqui, então. Isso. Vamos até tratar essa linha. Oi, manda, Miriam. Hoje eu estava acessando... Desse ponto aqui. Tem um, pronto, beleza. Um Insta, que é um dos Insta, né, da galera da UNDB. E aí tem um comentário, né, dizendo... Dois comentários. Um diz que o Zoom é a pior plataforma de vídeo e recentemente foi invadido. Aí eu não sei a veracidade disso, se foi realmente invadido. E tem uma segunda que é de ontem, dizendo que ontem no Zoom os alunos começaram a ser expulsos da aula. Ou seja, tipo, deve ter tido algum problema, ou então o próprio professor, mas todo mundo começou a ser expulso da aula assim do nada. Caramba, eu não vou duvidar não, viu, William? Sinceramente, eu não vou duvidar. Não vou dizer que é impossível que isso aconteça, porque eu ainda não tive assim, essas garantias. Mas, assim, pelo menos comigo, ela não teve nenhum caso. Agora, aconteceu comigo o seguinte, me deram um link de uma sala de aula, eu cliquei no link da sala de aula achando que eu ia cair numa sala lá com as pessoas que eu conhecia e caí no link numa sala lá que eu não conhecia ninguém. E aí eu caí numa conversa de alguém, se eu fosse uma pessoa mal intencionada, eu poderia ter bagunçado lá o momento das pessoas, né, a reunião. Mas aí, na hora que eu percebi que era uma reunião que eu não tinha nem noção do que era, eu peguei e saí, aí eu pedi um outro link e tudo mais. Então, pode, de repente, acontecer, eu acho que alguma coisa nesse sentido. Agora, quando a gente entra, vocês verificam que vocês, quando entram, demora um pouquinho, porque todas as vezes eu olho aqui o nome da pessoa e eu tenho que admitir essa pessoa dentro da sala de aula. Então, se tiver todo mundo com o nome certinho, a gente consegue dar uma melhorada nisso. Mas acontece casos em que é muita gente e a pessoa, rapaz, eu não tem como ficar observando, a pessoa admite todo mundo, e aí quando entra todo mundo, acaba entrando lá um ente querido, né? Pois é, Pepeto, disseram que numa reunião dos pais aí do Dom Bosco, essa semana, tinham 500 pessoas nesse Zoom. Não tem como fazer uma triagem dessa quantidade de gente, né? Não tem. A pessoa vai chegar lá, vai mandar admitir todo mundo, e não vai ter controle, não. Essa reunião foi essa semana, acho que foi antes de ontem.
foi um acolhimento, porque as aulas iniciaram dia 6 agora, e aí eu acho que um dia antes eles fizeram realmente isso daí. Eu inclusive, sugeri que isso fosse feito no YouTube, mas aí eles acharam melhor fazer no Zoom. Mas, assim, pelo que eu soube, não teve nenhum problema. Mas, quando você admite 500 pessoas, você realmente, o controle em cima disso aí é complicado. Então, para essa reunião, por exemplo, tinha a pessoa que estava falando e tinha uma pessoa que estava assessorando, porque no Zoom ele tem aquela figura do anfitrião. Então, ela tem os mesmos poderes que a pessoa que é o anfitrião tem. Então, uma está aqui falando, que nem acontecia no Twitch da gente, que eu estava ali preocupado com a aula, e eu tinha uma super moderadora, a Miriam, que ficava lá regulando o que o povo estava fazendo. No Zoom também tem essa figura do co-anfitrião. Então, eu posso deixar alguém lá, de repente, preocupado com isso. O cara colocou uma mensagem errada, manda aqui para esse cidadão, filtra a mensagem. Então, a gente pode também fazer um controle nesse sentido. Agora, aqui tem risco, tem sim. Não tem como dizer que não tem. E aí, às vezes, gente, até o próprio aluno pode assim, às vezes se descuida e aí se senta lá para assistir a aula sem camisa e liga a câmera. Então, pode acontecer de tudo. Num ambiente como esse, pode acontecer de tudo. Não tem assim, um controle total e definitivo. Então, Me dizer aí que tiveram umas aulas aí com mãe de toalha aí aparecendo. Eita, foi mesmo? Eu já ia perguntar, foi as histórias aí que eu vi, né? Sobre esse negócio da moderação, se tem como ter no Zoom. Tem, e qual é o limite, porque na Twitch tu pode ter mais de um na mesma live. Então, esse negócio de tem 500 pessoas, não vai ter dificuldade se não botar 3 moderadores, eles estão contando o recado. Isso, acabei de colocar aqui na Twitch a gente consegue configurar o chat para os moderadores e as moderadoras e as pessoas que estão... No caso, eu não fiz isso. Mas... O Edson me botou como moderador agora, porque apareceu alguém para admitir aqui. Foi, acabei de colocar como anfitriã. Ou seja, tudo que eu posso fazer, tu pode fazer também. Então, quem aparecer aí, tu já pode admitir. Se tiver um microfone aí com barulho, não sei o quê, tu pode mutar. Então, aí tem uma série de recursos. Assim, aí tem 100 pessoas, tem 500 pessoas, a gente consegue moderar e consegue... No caso, eu estava dizendo que dá pra gente ligar, né? Eu não liguei em nenhuma aula, eu liguei, mas tinha a liberdade de ligar, que os moderadores veem o chat primeiro e tem um delay de 2 segundos de chat, que é o tempo da gente ver alguma mensagem errada e apagar antes que chegue para os outros, entendeu? Isso. A ferramenta oferece uma série de recursos. O problema é que, às vezes, as instituições não utilizam, não estudam o suficiente a ferramenta para conseguir utilizar tantas questões de segurança. Por exemplo, agora eu tenho um recurso aqui que eu posso simplesmente bloquear todo mundo de entrar na sala. Não entra mais ninguém. Teve uma reunião que eu estava testando essas questões aqui do Zoom, e aí eu peguei e barrei. Aí teve gente que precisou sair rapidinho e voltar. Quando ele foi voltar, não entrava mais. Aí foi que eu fui lá e desativei essa opção. Então, ele tem recursos para a gente não permitir 500 pessoas que não são autorizadas, tem recursos para a gente excluir as pessoas que não são autorizadas, tem recursos para a gente bloquear Eita, rapaz, vocês já bagunçaram a nossa persona aqui. E tem recursos para a gente bloquear algumas ações. Então, o que falta é as pessoas realmente estudarem a plataforma. Claro que do lado de quem está... Aí a gente tem que se colocar principalmente do lado de quem está construindo uma ferramenta como o Zoom. Quanto menos a gente depender de terceiros, do usuário, melhor. Então, do lado dos desenvolvedores, da empresa que fabrica o Zoom, o que a gente pode fazer para evitar, para minimizar, para mitigar, como vocês falaram, esses problemas que a gente está mencionando. Então, por exemplo, vocês comentaram aí que as pessoas estão entrando na sala e estão criando situações desagradáveis. Escrevam aí o que nós, como desenvolvedores, podemos fazer numa ferramenta como o Zoom para evitar que isso ocorra. A moderação que Miriam comentou, já botem aí, ó. Moderação. Colocar uma moderação, uma quantidade de moderadores que seja suficiente para bloquear as ações, dependendo da quantidade de participantes. E o Zoom, para 500 participantes, já não é o mesmo para o
nosso caso, o nosso Zoom, ele suporta até, a nossa licença suporta até 300 usuários simultâneos. Já o Zoom, a gente teve que adquirir uma licença específica para o Zoom, para palestra, que isso aí, 500 já não é mais uma aula, é uma palestra. Então, para fazer a palestra, a gente teve que adquirir uma licença de 1 mês do Zoom para palestras. E aí a gente teve como fazer a questão desse momento aí que Marcão comentou. Aí já tem Paulo. um diferencial. O Zoom necessita que a pessoa pague para poder fazer uma live para 500 pessoas. Já a Twitch não precisa pagar. Tu paga para auxiliar a pessoa que está fazendo a live, se tu quiser, ou para ter benefícios, tipo, de poder falar num chat fechado, ou então mandar um coisa que eu já lhe expliquei, mas nada assim, tipo, nossa, quem não paga, não. É igual para todo mundo e não precisa dessa necessidade de pagar, eu preciso de tal coisa para poder fazer isso, para poder ter uma live com quantas pessoas. Não precisa Quanto pagar. mais, melhor, né? Isso. No Zoom não, desculpa, no Twitch. No Twitch, quanto mais, melhor. Até porque a Twitch, eu acho que talvez a galera da UNB tenha pensado, é muito jovem, é muito pra game e tal, e não viram com o olhar, eu posso dizer, um olhar de ele é mais próximo da gente. E sim como um olhar, não vão levar a sério e tal, e professor não pode fazer. Então, talvez eles tenham visto já com um pouco de preconceito por ser uma plataforma mais destinada ao público jovem e com foco em jogos e lives de stream. Mas, realmente, se não fosse por isso, se ela não fosse conhecida como uma plataforma para jogos, eu diria que ela seria até melhor que o Zoom. Porque ela é melhor que o Zoom, na minha visão. Ela não tem essa necessidade de pagamento, ela não precisa baixar para tu usar, tu consegue monitorar, tu consegue ter uma certa interação, tem rapidez, tem coisa que tu consegue, tu tem bots, no caso tu consegue configurar para quando a pessoa digitar tal coisa, acontecer tal coisa, então tu consegue milhares de funcionalidades que não tem tantas no Zoom, e tu basicamente eu nunca vi, eu acho que eles não tenha bot no Zoom, e eu acho que é essa grande diferença. A gamificação, eu acho que eu acho que na verdade, Miriam, é porque o Twitch ele acabou nem entrando como uma opção. E as pessoas não é mais ou menos o que você falou. Eles não enxergam o Twitch como uma opção de videoconferência, porque ele não é, vamos dizer assim, ele não é visualizado assim. Para mim, o Twitch seria o modo disruptivo de ver a situação. Para mim, eu acho que aquele modelo que a gente criou lá no Twitch seria uma maneira de pensar completamente fora da caixa. Tá todo mundo indo aqui para o Zoom, tá todo mundo indo aqui para o Meet, tá todo mundo indo para o Hangouts, e a gente foi para o Twitch, que é um lugar impensável, que ninguém estava imaginando. Quer dizer, algumas pessoas até imaginaram. Eu andei pesquisando bastante lá dentro do Twitch, e eu vi que tem pessoas fazendo talk show, tem pessoas fazendo praticamente uma rádio lá no Twitch, e eu já vi que tem universidades fazendo aula. Só que a aula que eles estão falando, que eles estão fazendo lá, nem se compara com a forma como a gente estava fazendo a aula, com bot, com gamificação, o te explorando, nem os cenários eles estavam usando. Eles estavam pegando o PowerPoint deles, botando lá e falando como se ele estivesse lá no Meet ou no Hangouts. Eles não estavam explorando o poder que o Twitch oferece, que esse poder que me mostrou, na verdade, foram vocês, principalmente tu, Miriam. Então, a gente conseguiu explorar o que a ferramenta oferece para criar um certo engajamento, para criar uma interatividade, para fazer com que a gente consiga, inclusive, avaliar a participação do aluno. Tem a questão das pontuações, tem lá o baúzinho o baúzinho que aparece. E sobre esse negócio da moderação, se tem como ter no Zoom.
E qual é o limite, porque na Twitch tu pode ter mais de um na mesma live. Então, esse negócio de tem 500 pessoas, não vai ter dificuldade se tu botar 3 moderadores, eles estão contando o recado. Isso, acabei de colocar como na Twitch a gente consegue configurar o chat para os moderadores e as moderadoras e as pessoas que estão... No caso, eu não fiz isso. Mas... O Edson me botou como moderador agora, porque apareceu alguém para admitir aqui. Foi, acabei de colocar como anfitriã. Ou seja, tudo que eu posso fazer, tu pode fazer também. Então, quem aparecer aí, tu já pode admitir. Se tiver um microfone aí com barulho, não sei o quê, tu pode mutar. Então, tem uma série de recursos. Assim, aí tem 100 pessoas, tem 500 pessoas, a gente consegue moderar e consegue... No caso, eu estava dizendo que dá para a gente ligar, né? Eu não liguei em nenhuma aula, eu liguei, mas tinha a liberdade de ligar, que os moderadores veem o chat primeiro e tem um delay de 2 segundos de chat, que é o tempo da gente ver alguma mensagem errada e apagar antes que chegue para os outros, entendeu? Isso. A ferramenta oferece uma série de recursos. O problema é que, às vezes, as instituições não utilizam, não estudam o suficiente a ferramenta para conseguir utilizar tantas questões de segurança. Por exemplo, agora eu tenho um recurso aqui que eu posso simplesmente bloquear todo mundo de entrar na sala. Não entra mais ninguém. Teve uma reunião que eu estava testando essas questões aqui do Zoom, e aí eu peguei e barrei. Aí teve gente que precisou sair rapidinho e voltar. Quando ele foi voltar, não entrava mais. Aí foi que eu fui lá e desativei essa opção. Então, ele tem recursos para a gente não permitir 500 pessoas que não são autorizadas, tem recursos para a gente excluir as pessoas que não são autorizadas, tem recursos para a gente bloquear Eita, rapaz, vocês já bagunçaram a nossa persona aqui. E tem recursos para a gente bloquear algumas ações. Então, o que falta é as pessoas realmente estudarem a plataforma. Claro que do lado de quem está... Aí a gente tem que se colocar principalmente do lado de quem está construindo uma ferramenta como o Zoom. Quanto menos a gente depender de terceiros, do usuário, melhor. Então, do lado dos desenvolvedores, da empresa que fabrica o Zoom, o que a gente pode fazer para evitar, para minimizar, para mitigar, como vocês falaram, esses problemas que a gente está mencionando. Então, por exemplo, vocês comentaram aí que as pessoas estão entrando na sala e estão criando situações desagradáveis. Escrevam aí o que nós, como desenvolvedores, podemos fazer numa ferramenta como o Zoom para evitar que isso ocorra. Um desenvolvimento associado ao Helpdesk, vocês vão ver muito isso na prática. Tudo que vocês fizerem na plataforma de vocês, eu vou criar uma função nova aqui para a minha aplicação dentro da empresa. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ter que pensar o seguinte, beleza, e o que isso vai me gerar de suporte depois para eu conseguir manter essa plataforma funcionando, para eu conseguir manter esse sistema na mão do meu cliente, para eu conseguir conseguir manter o meu cliente utilizando essa ferramenta. Desse ponto de vista do Paulo, ele está perfeitamente correto em relação a essa questão institucional, sim. Outra coisa, o controle que ele comentou. Além do controle que o professor tem, o coordenador tem um controle sobre tudo que acontece dentro do Zoom. Ele entra agora, por exemplo, ele tem uma tela que mostra todas as questões, todas as salas de aula, quantos alunos tem, que horas que a aula começou, quanto tempo de aula está acontecendo. Você se lembra quando a gente falou de sistemas integrados, daquele sistema de suporte executivo, em que eu tenho lá uma reunião de dados que vão gerar uma informação para o meu gestor analisar a coisa como um todo? Isso aí é uma coisa que o Zoom oferece. Então, é por isso que se a gente for analisar, então a gente vai ver uma série de benefícios que o Zoom oferece e que são interessantes do ponto de vista institucional e, em alguns casos, até do ponto de vista do cliente. Então, só aqui, gente, para a gente fechar na questão do Zoom, o que se pode fazer para combater, por exemplo, esse problema de necessidade de conhecimento? A gente já combateu aqui com os tutoriais. Dificuldade no primeiro acesso, os tutoriais também. Aí a gente, como desenvolvedor, não tem nenhuma opção de construir alguma coisa, de repente, o primeiro acesso fosse mais simples. Professor, eu acho que seria bom apostar na falta de poluição visual. Na melhoria dessa... Então, seria... Aí, o Jefferson, vamos tentar ver o lado positivo. Em vez da gente manifestar isso como uma falta de poluição visual, então vamos colocar como uma melhoria da interface do usuário. Seria isso? Sim, pode ser. O que mais, gente? E essa então, escreve aí, Jefferson.
qual que seria, então, essa solução para ti em relação a essa questão toda aí do... A necessidade de download é complicado, porque eu acho que para esse tipo de ferramenta, no caso desse, o Hangouts e o Meet não precisa, só que o Hangouts e o Meet, eles não oferecem essa quantidade de recursos. De repente, para oferecer essa quantidade de recursos, é interessante ter, de fato, uma aplicação. O que mais que a gente pode fazer para o Zoom combater esses riscos? E a questão do risco de acesso indevido dos dados. Essa questão do risco das pessoas acessarem indevidamente a sala. E aí, galera, o que mais? Vamos escrever aí, ó. Vem aqui nessa parte que Ismar fez o risco bem no meio, vocês vão escrever embaixo para definir o que a gente, enquanto desenvolvedores, enquanto empresa de software, pode fazer para combater essas dores do nosso cliente. Vamos lá, cadê Jefferson para escrever a questão da interface do usuário, lá que tu comentou, dessa poluição visual? Escreve aí. Quem escreveu a selfie do usuário aqui nas soluções? Foi eu que mandei. E, Emília, essa selfie do usuário seria para combater o quê? Eu tô falando que foi eu que mandei compartilhar os resultados. Ah, beleza, beleza. Não, tranquilo. Eu peguei e acabei mandando também. Então, essa selfie do usuário, quem escreveu, é para promover qual benefício ou para combater qual dor. Nós temos aqui o novo algoritmo de compactação de vídeo. Aí sim, uma coisa que vocês comentaram que é muito interessante, inclusive no dispositivo Zé, a gente precisa fazer muito isso, é a confirmação em duas etapas. Eu acho interessante por questão de segurança. Agora, olhem, acompanhem aqui comigo, o quanto é difícil a gente passar por essas questões, porque quanto mais a gente cria dispositivos de segurança, mais a gente torna a plataforma burocrática. É isso, John, é isso mesmo. É isso aí. Padrão ajuda a gente para tudo. E vocês, quando tiverem, muitos já podem, inclusive, já está nesse momento, estiverem conduzindo a equipe de desenvolvimento e pensarem na questão do suporte, vocês vão pensar muito nisso. Quanto mais padronizado, mais simples, porque nós, enquanto desenvolvedores, a gente tem sempre aquela intenção de, poxa, vamos criar surgiu uma necessidade. Em vez de a gente usar uma ferramenta que já existe, vamos criar uma ferramenta aqui para isso, para resolver, e aí depois a gente esquece que lá na frente a gente vai precisar ficar dando manutenção disso. Então é importante sempre a gente levar em consideração isso, essa padronização. Essa questão do Twitch é um desafio que a gente acabou começando lá no início e que eu considero válido a gente continuar enveredando mais por uma questão nossa, não para tentar disseminar na instituição. Que mais? Então, confirmação em 2 etapas é importante, eu acho que pode ser opcional para quem está abrindo a sala de aula, porque isso vai criar uma segurança maior, porém vai criar uma burocracia também grande. E uma das coisas que a gente já percebeu, que é uma das dificuldades maiores do usuário, é esse primeiro acesso. Então, para esse primeiro acesso, se não tiver uma confirmação em 2 etapas, pode ser que ele tenha dificuldade de fazer esse acesso. E aí, até pelo cadastro, acaba facilitando isso aí. Pelo cadastro, a gente tem algum momento que a gente coloca um e-mail institucional. E esse e-mail institucional nem todo mundo vai ter acesso. Mas eu considero válido a questão da confirmação em 2 etapas no que diz respeito à segurança. E o que eu acho interessante é que a gente, enquanto cliente, a gente quer uma coisa segura, quer uma coisa que transmita para a gente essa segurança, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer seguir o rigor que exige uma plataforma que vai nos dar essa segurança. Então, uma plataforma que vai me dar segurança, eu preciso fazer confirmação em 2 etapas, eu preciso fazer um cadastro, eu preciso informar um e-mail que seja um e-mail válido lá da minha instituição. Isso tudo cria uma dificuldade, uma burocracia que acaba atrapalhando e prejudicando a experiência do cliente. Pronto, então agora para a gente oferecer toda essa comodidade, toda essa qualidade de vida, toda essa interatividade, o que a gente precisa oferecer de solução na nossa ferramenta, aí aqui a gente está falando dessa parte de cima aqui, para a gente conseguir oferecer essa facilidade toda. Vamos lá. Ferramentas de interação. Precisa ter ferramentas de interação para a gente conseguir oferecer tudo isso aqui que a gente estava comentando. Se um dos ganhos que o meu cliente vai ter é interatividade, eu preciso ter essas ferramentas de interação. O que mais? Ferramenta de interação, log de chat,
Gravação do vídeo, legal. Gente, eu esqueci. A primeira hora que eu dei no vídeo, eu esqueci de gravar o vídeo, ó. Aí agora eu tenho que ficar me lembrando. Mas tem uma opção também de gravação automática. Eu posso ativar. Então, se a gente for observar, tem um monte de recursos que a gente não usa, às vezes, de teimoso. Eu não gosto de botar logo a gravação automática, porque às vezes começa a aula, o pessoal vai chegando e tudo, então a gente quer estar em determinado ponto. Mas corre o risco também de não salvar. E eu acho mais interessante você começar a gravar, mesmo quando a aula ainda não começou, do que você correr o risco de não gravar a aula. Infraestrutura de redes, éguas, aí beleza. Infraestrutura de rede, telecomunicação, porque se eu quero dar disponibilidade, eu preciso pensar em tudo isso, legal. Reuniões agendadas com lembrete e inicialização automática, legal. A gente está fazendo uma boa leitura. Aqui, passar para essa outra partezinha aqui. Agora eu vou puxar meu chat para cá. E aí, quais são os produtos e serviços, aí já nesse último quadrado, gente, quais são os produtos e serviços que a gente vai oferecer para que o cliente consiga entender tudo isso aí, que ele consiga receber tudo isso. E uma coisa que a gente não fez foi o trabalho a ser feito. Qual é o trabalho que o nosso cliente precisa executar? Ele precisa receber a aula. Ele precisa aprender, ele precisa ele precisa conseguir acessar a plataforma de ensino. Esse é o trabalho a ser feito. Que é o caso do Uber, que é você se transportar de um ponto a outro. É isso que você precisa fazer. Agora, para você fazer isso antigamente, você precisava ir para a rua, ou então você precisava ligar para um teletaxi da vida, 322222. Você precisava ir para a rua e esperar passar um táxi. A forma como você conseguia se transportar de um ponto até outro era diferente da que nós temos hoje. Hoje você entra no aplicativo, seleciona aqui, aí a pessoa tem uma série de referências em relação à pessoa, a pessoa vem, você aceita, aí você fica aguardando aqui a pessoa chegar, já pode, inclusive, fazer logo o pagamento aqui da corrida, já sabe quanto que vai ser a corrida, antigamente você não sabia. Então, esse trabalho a ser feito, ele foi completamente modificado a partir dos aplicativos de táxi. E hoje, qual é o trabalho que o cliente precisa fazer para ele conseguir ter acesso às aulas, ter acesso às reuniões? Isso é lá no primeiro, mas nesse último aqui, que é o que eu quero que a gente preencha agora, eu quero que vocês colocarem o seguinte: qual é o produto e serviço que a gente vai oferecer? Produto, a gente já tem aqui uma plataforma que não pode chamar de aulas / reuniões online. Pronto, isso é uma coisa, um produto que a gente tem. Eu posso oferecer esse produto em forma de assinatura, compra, pelo que eu sei, eles não oferecem a alternativa de compra. Eu vou pagar um valor X aqui e vou ter direito a acessar o Zoom ilimitadamente. Não tem. Pelo menos eu não tomei conhecimento. Escreve aí, John. Demonstração de um produto? Escreve. Aonde que entra a demonstração do produto? Aqui eu tenho os produtos e serviços. Eu posso oferecer também um serviço de suporte técnico, que pode ser gratuito ou não, que nem vocês já colocaram. Tem um suporte técnico? Tem, mas eu posso cobrar por esse serviço de suporte técnico, porque a assinatura vai lhe dar direito a acessar as minhas salas. Mas se você precisar de uma orientação, eu posso cobrar por isso. Um wiki é um produto ou serviço. O que mais que eu posso oferecer para o meu cliente de produto e serviço? Eu posso oferecer uma consultoria que vai complementar o trabalho do Zoom, uma consultoria no sentido de como explorar melhor as ferramentas do Zoom para o processo de ensino-aprendizagem. Imagina que tivessem consultores lá na Zoom que fossem direcionados para instituições de ensino e eles oferecessem uma consultoria, dizendo assim: professor, para você dar uma aula melhor usando o Zoom, para você conseguir aproveitar melhor ensinos de matemática, você vai usar aqui esse quadro em que você vai riscar, porque se você apresentar o PowerPoint, não vai ter o mesmo engajamento. Então,
Então, se eu tivesse uma consultoria nesse sentido, eu posso vender um serviço que vai fazer com que o meu cliente explore melhor a ferramenta. O que vocês acham? Isso é muito comum em empresas de sistemas ERP. Legal, com certeza. Inclusive, de matemática da gente, eu falei para o nosso professor Marcelo, para ele utilizar esse recurso de escrever durante a aula no Zoom, porque ele está usando justamente o PowerPoint e realmente funcionou, melhorou bastante. Entendi, olha aí. Então, de repente, se tivesse uma consultoria, que foi o que tu fez? Tu fez praticamente uma consultoria para ele, né? Para Marcelão. E aí, de repente, ele pode... Ó, gente, existem estudos que indicam que se você riscar, se você for executando o cálculo aqui através do quadro aqui do Word, você vai conseguir uma compreensão melhor por parte dos alunos. Isso é uma consultoria. Isso aí, eu enquanto vendedor de plataforma, eu não tenho que dar esse tipo de consultoria. Eu posso oferecer esse serviço a mais. E pode ser uma consultoria específica para professores, pode ser uma consultoria específica para pessoas que vão fazer palestras. Olha, para você fazer sua palestra e você conseguir um engajamento melhor da sua audiência, você vai fazer sua palestra estruturando dessa forma dentro do Zoom, dentro da plataforma. Então, são consultorias que a gente pode oferecer para fazer com que a pessoa explore melhor a ferramenta. Mas a gente já está entrando dentro do que ela está precisando utilizar. Vender espaço na nuvem, inclusive, perfeito. Inclusive, o Zoom, ele vende que essa aula, eu estou gravando essa aula no meu computador. Mas eu posso gravar essa aula eu posso gravar essa nossa aula na nuvem do Zoom. Se eu gravar na nuvem do Zoom, fica lá já na nuvem e eu mando esse link para vocês. Só que essa nuvem, ela tem, claro, um tamanho limitado. Então, eu gravo no meu computador, depois eu vou lá no meu Vegas, faço uns cortezinhos, corto lá o comecinho, corto lá o final e subo o link para o YouTube e mando o link para vocês lá na plataforma. Mas tem realmente esse serviço de armazenamento em nuvem, perfeito. Gravação e logs. Integração com serviços de stream. Então, seria para transmissão de aula ao vivo. Essa integração com serviço de stream ofereceria o quê? Exatamente. Quem escreveu, explica para nós. Para fazer a transmissão do mesmo vídeo que estamos vendo aqui no Zoom, no YouTube, na Twitch ou qualquer outro serviço de stream. Entendi. Interessante, porque eu mesmo já pensei em pegar a tela daqui do Zoom, colocar lá no OBS e aí eu posso transmitir isso Mas se existe uma integração direta, algumas pessoas, por exemplo, se for, principalmente uma palestra, que eu quero ter uma interação com uma parte Então, tem algumas pessoas que estão autorizadas a entrar na sala para fazer essa interação que a gente fez aqui. Imagina que essa aula aqui fosse para 500 pessoas. Então, colocar 500 pessoas para fazer essa interação que a gente fez poderia criar um problema. De repente, a gente teria aqui nossas 30 pessoas aqui autorizadas, os nossos primes, os nossos VIPs, e aí participariam da construção da aula, e só que essa aula poderia ser transmitida para o YouTube e para o Twitch, onde as pessoas teriam acesso, poderiam apenas participar via chat, mas elas não iriam participar da construção da aula. Legal isso daí. Então, integração com serviço de stream, legal. O que mais? Fechou? Vocês viram como tem uma série de oportunidades, uma série de coisas interessantes em uma plataforma como essa, e é uma plataforma que a gente pode dizer que teve um grande sucesso, somente agora, porque durante a pandemia bombou, eles multiplicaram a quantidade de clientes dele, inclusive foi uma das coisas que chamou a atenção dos concorrentes e que eles criaram aí toda essa coisa. Por isso que porque nem é bom a gente ficar acreditando tudo que aparece, mas é importante, principalmente quando são questões de segurança, que a gente realmente avalie. Não só ler e acreditar, mas é importante que a gente veja aquilo que está chegando para a gente, vai lá consultar a fonte, entender realmente o que está acontecendo, para a gente também não ficar se expondo a riscos. Tranquilo, galera? Ficou claro essa questão do nosso Canva de proposta de valor? Isso aqui a gente está como se estivesse colocando a nossa lupa lá no nosso Canva do modelo de negócio. O Canva do modelo de negócio, ele expande um pouco mais essa visão. Ele tem outras questões que a gente não traz para cá. Então, aqui a gente explora realmente aquela nossa percepção de valor do cliente. Onde é que a gente vai
conseguir fazer com que o cliente, de fato, tenha essa percepção de valor. Então, eu tenho uma plataforma, imagina, eu tenho uma plataforma como o Zoom, que oferece uma série de recursos. Só que na hora que o meu cliente vai entrar, ele tem um monte de problema e acaba não conseguindo acessar a aula, acaba não conseguindo assistir a aula. Eu vou comprometer completamente a experiência de uma plataforma excelente, que tem uma série de funcionalidades que permitem que eu faça uma aula interativa, em função de uma coisa que está lá no início da jornada do meu cliente. Então, se eu não trabalhar esse início da jornada do meu cliente, eu posso prejudicar tudo que vem depois. É que nem aquela questão não sei se vocês se lembram do vídeo da Segunda Guerra que a gente assistiu, que teve o radarzinho chamado Magnetron. O Magnetron B12, ele surgiu em um momento na Segunda Guerra que foi fundamental, porque se não tivesse o Magnetron B12, a Segunda Guerra, de repente, os Estados Unidos não conseguissem chegar ao ponto de construir a bomba atômica. Então, lá no início da jornada, foi importante que eles tivessem lá o Magnetron para conseguir, a partir dali, caminhar. E lá aqui no Zoom, a gente tem que estudar essa questão do início da jornada do cliente na plataforma, porque cria uma certa dificuldade, muitas pessoas podem desistir, muitas pessoas podem acabar perdendo aula, muitas pessoas podem se estressar, e isso aí cria um problema que pode comprometer toda a jornada do nosso cliente. Então, a gente não pode desprestigiar, a gente não pode renegar, a gente não pode deixar de visualizar todos os pontos de contato que o nosso cliente tem, sob pena de perder o nosso cliente em algum ponto dessa jornada.